E aí, tudo bom? Eu sou o André Guerra, responsável pelo Preparatório para o Futuro, e estamos aqui hoje para te ajudar a ir melhor na prova oral, com a nossa série Melhorando com os Melhores, tá certo? E no dia de hoje, o que vamos falar? Vamos falar sobre o sentimento que passa na cabeça de cada um quando a gente é chamado para fazer a prova oral, aquela caminhada que para alguns não termina nunca até iniciar verdadeiramente a prova. Além disso, eu quero saber se o público que assiste influencia alguma coisa ou se é irrelevante. Vamos acompanhar? Então, bora pro vídeo. Ali é só reza mesmo. Faz um Pai Nosso e que ali, dali em diante, não tem muito mais o que fazer. Eu tentei respirar fundo, me concentrar para tentar demonstrar o mínimo de nervosismo possível. E aí, quando te chamam, seu coração quase para mesmo. Então, assim, é uma caminhada que demorou alguns minutos, assim, na minha cabeça. Pode ter demorado 10 segundos, mas foi um tempinho, assim. Quando você começa a conversar, você relaxa um pouco, porque você vê que não é nada daquilo, na verdade, o terror, né, que todo mundo fala. É difícil, não vou negar, é uma prova, é para ser difícil. Mas eu acho que, para quem tá bem preparado, se a gente tiver confiança que você estudou, que você fez sua parte, você não tem que se desesperar. Vai dar tudo certo. Eu procuro respirar e estar em oração. Realmente pedindo luzes ali para que eu possa responder de uma melhor forma. Mentalizei coisas boas e mentalizei que eu fiz minha parte. Foi pesado esse dia porque as bancas estavam demorando muito, então a gente passava por uma sala, ficava lá no corredor, pelo menos nesse meu dia, ficava no corredor muito tempo esperando. E a hora que chegava, né, a gente já estava doido para ficar livre, porque foi muito tempo de espera. Fui psicologicamente preparada para esse momento. Acordei de manhã, fui fazer meus exercícios físicos para liberar adrenalina. Depois eu tive um acompanhamento psicológico que foi muito positivo também, onde minha autoconfiança foi trabalhada. Então eu já cheguei um pouco ansiosa, mas com ansiedade sob controle. O ponto mais sensível para mim ia ser o sorteio do ponto. Quando eu puxei o pontinho, que era o ponto dos meus sonhos, aquilo me deixou com uma autoconfiança enorme. Dentro de mim eu sabia que aquela prova ia ser minha. Então, quando eu entrei para sentar à frente dos meus examinadores, eu entrei de cabeça erguida, com muita autoconfiança, sabendo que eu tinha como entregar o melhor de mim naquele ponto. E foi assim que eu fui. A partir do momento que você é chamado, para mim já me deu uma tranquilidade. Eu falei, aquela espera já ficou para trás, agora chegou a hora de fazer a prova e depois eu estou liberado. Então isso aí eu já fiquei satisfeito. Eu estava tão com a sensação assim de que eu quero que passe logo, eu já fiz tudo que tinha que ser feito e agora eu estou com vontade de responder. Foi isso que eu senti. Uma vontade de chegar lá e falar assim, sabe, Carca, vai umas perguntas mais difíceis, porque eu tô aqui para isso. Eu quero mais que passe isso para eu conseguir finalmente relaxar de toda essa adrenalina que está tendo nos últimos dias e para o bem ou para o mal que venha o resultado. Eu fiquei um pouco nervoso, confesso, mas aí mantive a calma. Olha, eu estou aqui, eu tenho um objetivo. A princípio, influenciava para mim. O meu grande medo da prova oral era exatamente esse medo de passar vergonha na frente das pessoas. O público está ali para te ver passar vergonha. Então, eu comecei a ir assistir às provas. Eu assisti a algumas provas, isso também é importante para a gente, né, ver como conhecer mesmo o ambiente. E o que eu concluí quando eu fui assistir? Quem era o público era exatamente quem ia fazer a prova oral e que estava totalmente, assim, sabe o que a pessoa que está sentada ali está passando. Sabe da dificuldade que é uma prova oral, e tem uma empatia com a pessoa que está ali sendo arguída. E esse foi o momento final, assim, para eu criar um afastamento desse público. Inclusive, fiquei muito feliz porque foi
Meu esposo, minha mãe e uma amiga minha também, que já me acompanha nessa caminhada de concurso, ela estava lá. E assim, a forma como a sala estava também, acho que não atrapalhava tanto, porque as pessoas ficavam a uma certa distância e a gente ficava um pouco distante, embora assim, eles ouviam, quem estava lá me assistindo, que teve condição de ouvir o que eu estava respondendo lá para o meu examinador. Que pese ter, eu acho que 9 pessoas sendo examinadas ao mesmo tempo. Mas não me influenciou, pelo contrário. Quando eu comecei o treinamento, eu tinha vergonha de falar para eles, né? Mas na hora foi uma força maior. E aí, no momento da minha prova oral, o que eu fiz? Eu simplesmente não olhei para o público, entrei olhando direto para os examinadores, sentei na cadeira e foi só para eles que eu olhei. Não vou dizer que não influencia, mas no meu caso, eu não percebi influência. Pode ser que em alguns outros candidatos o público possa ter prejudicado de alguma forma, acrescentado nervosismo, coisa do gênero e tal. Mas como no dia anterior eu já tinha ido lá observar a realização da prova e tinha feito parte do público, tinha observado que o público ficava calado na hora que você estava respondendo e não ficava comentando entre eles, fulano foi bem, fulano foi mal. Você até podia pensar isso, mas você não ficava verbalizando com as outras pessoas, eu faria diferente, eu não faria tal. Eu percebi que o público que estava ali estava mais era querendo aprender como responder às provas orais do que propriamente te julgá-lo. Não tinha ninguém me assistindo. Não influencia absolutamente nada. A gente estava tão concentrado, né, nas perguntas e no examinador que a gente praticamente não observa. Aquilo lá, o público lá, parece que ser assim uma espécie de vulto. Assim. Eu sou uma pessoa muito tímida. E o meu medo maior era, sim, ter pessoas me assistindo durante a minha arguição. Só que eu tive sorte. E acabou que eu fiz a prova sem plateia. E para mim foi fundamental, porque eu com certeza teria ficado mais nervosa. Pois eu acho que eu nem tinha público, mas eu não me preocupo com isso. Isso não é algo que me interfere, assim, na minha tranquilidade, não. Para mim, não. Na hora que eu entro ali, eu esqueço que tem gente atrás de mim, me assistindo. Eu procuro focar no examinador, no que ele está me perguntando. E aí, o que você acha sobre isso? Você se intimidaria sabendo que tem muitas pessoas te assistindo ou não? Pelo sim ou pelo não, estamos aqui para te ajudar, tá certo? Se você perdeu algum vídeo, é só acessar o nosso canal, que todos estão disponíveis de forma gratuita. Não perca o nosso próximo, tá certo? Um grande abraço e te vejo em breve.